gente? A gente vai dar uma pausa rapidinho na botânica e vamos para outra frente, que a gente começa a falar sobre embriologia. A embriologia nada mais é do que o estudo do desenvolvimento embrionário desde a fecundação até quando esse embrião já tem pelo menos todos os órgãos formadinhos. E assim, começando pela fecundação vai ser quando dois gametas se encontrarem, né, e você tiver a junção do DNA deles, né, do material genético deles. Então dá uma olhadinha no caso aqui da fecundação humana. Você tem o ovócito, aqui o ovócito com todas as células que tem ao redor, meio que de proteção, né, que eram também participantes lá de dentro do ovário. Aqui no caso eu tô dando um exemplo da fecundação humana, tá? O espermatozoide, ele tem na pontinha aqui da cabeça uma vesícula que veio lá do complexo de Golgi, que produz enzimas, essa vesícula chama acrossomo. Ele libera essas enzimas e aí consegue passar a corona radiata, a zona pelúcida, e aí fecunda o ovócito. Nesse momento, o que vai entrar aqui vai ser o núcleo com o material genético do cromossomo. Só que em algumas espécies você vai ver que esse núcleo do espermatozoide junto com o núcleo do ovócito vai se juntar. Essa junção é chamada de cariogamia. Só que no caso de mamíferos, esses núcleos, que são chamados de pronúcleos, eles não se juntam, eles só ficam próximos uns dos outros assim, e aí eles vão degenerar depois, liberando aquele conteúdo, né, do material genético, liberando os cromossomos que vão ficar ali no citoplasma. Então, uma coisa muito importante que é para ressaltar aqui é que existe o chamado bloqueio à polispermia. O que é isso? Quando um espermatozoide fecunda aqui o ovócito, nenhum outro vai conseguir mais fazer. Então é sempre só um espermatozoide fecundando um ovócito, formando agora uma célula, que ela vai ser nesse caso diploide, né? Que vai ser chamada de zigoto. E a partir daí o que acontece, né? Quais são as etapas até chegar num embrião? O desenvolvimento embrionário ele é dividido em 3 etapas: a segmentação, gastrulação e a organogênese. Na segmentação, você vai ter o aumento do número de células, porque esse zigoto ele vai passar por mitoses sucessivas. Então, uma célula vai virar 2, 2 viram 4, 4 viram 8 e assim sucessivamente. Já na gastrulação, você vai ter o crescimento do embrião, você tem a formação dos folhetos embrionários, ou também chamados de folhetos germinativos, que posteriormente vão dar origem a todos os tecidos, órgãos e tudo mais do corpo. E também tem a determinação do eixo do animal, tipo onde vai ficar a cabeça, né, e tudo mais. Já na fase de organogênese, você tem a diferenciação dos tecidos e órgãos. Então, aqueles tecidos que foram formados na gastrulação são diferenciados na organogênese. Só que assim, quando a gente fala de óvulo, existem vários tipos de óvulo dependendo do animal que eu estou falando. Por exemplo, o óvulo isolécito, ele é encontrado em poríferos, quinidários, vermes, moluscos, equinodermos e cordados marsupiais, como por exemplo o gambá, né, canguru. Como é que é esse óvulo? Tá vendo que os grãos de vitelo, lembrando que vitelo é sempre associado com substâncias nutritivas. Você tem uma distribuição uniforme desses grãos de vitelo aqui. Agora, olha esse óvulo aqui. O óvulo heterolécito, você tem uma divisão bem clara. Existe um polo vegetativo e um polo animal. Ou seja, o núcleo, toda a parte que vai dar origem efetivamente a um indivíduo, fica aqui na parte de cima e o vitelo fica na parte de baixo. Isso acontece em peixes e anfíbios. Agora, olha o óvulo chamado telolécito. Você tem como se fosse um disco lá em cima, que é o polo animal, porque o polo vegetativo ocupa quase totalmente o óvulo. Isso vai acontecer em moluscos, no caso cefalópodes, que são o polvo, o lula, tá? Náutilos também. Peixes ósseos, répteis, aves e mamíferos ovíparos, como por exemplo o ornitorrinco. Agora, o óvulo chamado centrolécito, olha como que é diferente. Você tem aqui no meio desse óvulo o núcleo, aí você tem o citoplasma delimitado aqui. Depois você vai ter uma faixa de vitelo. E esse óvulo centrolécito é encontrado em artrópodes. E existe também o chamado óvulo alécito, que acontece em nós, por exemplo, que somos mamíferos placentários.
Aí eu pergunto, alécito, esse prefixo a, né, significa sem, tipo, é uma negação, né, não. Então eu tô dizendo que é um óvulo que ele não tem vitelo. E por que mamíferos placentários teriam óvulo sem vitelo, sem essa substância nutritiva? Porque a nutrição vai passar para o embrião justamente pela placenta, então não tem tanta necessidade de você ter ali um vitelo para nutrir aquele embrião em desenvolvimento. E aí, falando da segmentação, ela também é chamada de clivagem. Por exemplo, você tinha aqui um zigoto e aí ele vai começar a passar por mitoses sucessivas e vai formando diversas mini célulazinhas aqui. Essas clivagens chega uma fase chamada de mórula, leva esse nome também porque parece amora, sabe? Fruta amora. A etapa de mórula tem 32 células, opa, tá faltando um Lzinho aqui, tá? Tem 32 células que são chamadas de blastômeros. Depois, essa mórula continua se dividindo e chega na fase de blástula. A blástula tem em torno de 128 células. Só que nessa etapa de segmentação, você não tem aumento de tamanho, você só tem aumento em número de células. Então, o mesmo tamanho que era o zigoto vai ser a blástula, só que a diferença é que a blástula vai ter 128 células e o zigoto era uma só. Então aqui é só para mostrar para vocês, ó, um zigoto com um núcleo, aí você tem 2 células, 4 células, 8, 16 e aqui seria o que a gente mostra do blastocisto, né, a fase de blástula. Então, só uma imagem a nível de microscópio para mostrar para vocês. Tudo isso aqui está acontecendo por mitoses. E aí, como a gente falou que tinha vários tipos de óvulos diferentes, cada óvulo vai ter um tipo de segmentação, ou seja, essa divisão de células. Por exemplo, em mamíferos e no anfioxo, que é um cefalocordato, parece um primitivo de peixe, sabe, que fica enterrado na areia. Eles têm um tipo de segmentação chamada holoblástica igual. Então aqui eu coloquei que é o ovo isolécito, que passa é o do anfioxo, o nosso seria o alécito. Lembra que o nosso não tem vitelo. Olha o que acontece. Quando a gente fala da segmentação holoblástica igual, quer dizer que todas as células vão ter praticamente o mesmo tamanho da divisão, tá? Que são os blastômeros. Agora, em anfíbios, existe a holoblástica desigual. Em anfíbios, por exemplo, você está vendo essa divisão aqui? Você consegue ver que a parte de cima dessas células, elas são menores do que aqui a parte de baixo? Então, por isso que ela é desigual. Agora, répteis e aves vão ter um tipo de segmentação chamada meroblástica discoidal. Primeiro eu quero que você olhe essa imagem aqui. Imagina que você tem aquele óvulo, você tem o zigoto, quer dizer, e a parte de cima só que começa a se dividir. Por isso é um disco, por isso que leva esse nome discoidal, só a parte de cima. Primeiro começa a divisão. Então dá uma olhadinha, você tem a divisão do citoplasma, do núcleo, mas tudo acontecendo aqui, ó, blastodisco, aqui em cima. Agora, em artrópodes, o tipo de segmentação é chamada meroblástica superficial. Lembra que em artrópodes eles tinham esse tipo de óvulo. O que vai acontecer? O núcleo ele vai se dividir em vários, mas o citoplasma ainda não se divide. Esse núcleo migra para as extremidades e depois que você tem divisão de citoplasma. Dá uma olhada aqui. Essa imagem está pequenininha, mas acho que dá para ver. O núcleo formando vários, eles migram aqui para as extremidades e aí depois você tem a divisão em vários citoplasmas, várias células diferentes. E aí, quando a gente fala da blástula, eu falei que a mórula parece uma amorinha e a blástula tem 128 células. Só que a blástula, ela não vai ter só aquelas células lá, um monte de células formando uma bola cheia de bolinhas, não. A blástula, ela vai começar a ter uma divisão importante. Aqui é como se tivesse cortado ela no meio, mostrando para vocês. Você vai ter um envoltório protetor de células aqui do lado de fora, que vão ajudar na formação de parte da placenta. Aqui dentro você tem uma massa interna, algumas células se agrupam aqui, formando o chamado embrioblasto. Essas células, elas que vão dar origem ao embrião mesmo. E essa cavidade aqui, ela é preenchida por líquido, chamada blastocele.
Então a gente chama essa fase de blástula, esse é um blastocisto no caso de mamíferos, em que você tem um agrupamento de células que vai formar um embrião em um polo e você tem uma cavidade com líquido dentro conhecida como blastocele. Lembrando que isso na fase de blástula. E isso, gente, olha como que estava acontecendo no humano, né? Aqui desde a ovulação, liberou o ovócito, teve a fecundação, o zigoto, dia 1 ainda está na tuba uterina, lembra que a fecundação acontece nas tubas uterinas. Aí ele vai se dividindo, mais ou menos no 4º dia já está na fase de mórula e já chegou aqui no útero. Só que somente entre o 8, 9 e 10º dia é que vai estar já na fase de blástula, o blastocisto ele vai conseguir encostar ali na parede do endométrio e meio que vai escavar para entrar. Então, atividades enzimáticas dele que conseguem fazer com que ele implante ali no endométrio. Essa implantação do blastocisto no endométrio é chamada de nidação. E às vezes pode até ocorrer um sangramento nesse momento. E aí, a partir desse momento, que a mulher já tem a presença do embrião lá, né, o blastocisto preso lá no endométrio, quando a gente falava de ciclo menstrual, ciclo ovariano, tem um corpo chamado corpo lúteo. Deixa eu ver se nessa imagem não aparece, é esse aqui, o corpo lúteo. Ele vai ser um monte de célula aqui do ovário, que fazia parte do folículo ovariano, que vai ser responsável por manter progesterona alta, estrógeno um pouquinho também. Só que quando você tem a implantação aqui, para que aquele endométrio não descame, o blastocisto ele vai ter que começar a produzir alguma coisa em associação ali com o endométrio para manter o nível de progesterona alto. Então, a partir daí, a gente tem a produção de um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana e ela vai ser produzida até mais ou menos aqui quase no 3º mês. Porque esse hormônio chamado HCG, que a galera faz até exame de sangue, né, beta-HCG para saber se está grávida, ele é produzido para manter o corpo lúteo até a 8ª semana. Porque esse corpo lúteo ele produz 2 hormônios essenciais para manter o endométrio e manter a gestação, que é a progesterona e o estrógeno. Então, a partir da 9ª semana, já começa a ter placenta. Então, não tem mais necessidade de ter esse HCG alto. Por isso que ele diminui e a placenta vai começar a produzir progesterona e estrógeno, mantendo a gestação. E ela vai ter uma queda brusca na época que for do parto. Isso daqui de questão hormonal a gente consegue ver de novo quando falar de sistema endócrino e falar sobre ciclo menstrual, tá? Agora, depois da fase de segmentação, que a gente viu que do zigoto chegaria a mórula até blástula e o blastocisto se fixou na parede do endométrio, nós temos a etapa chamada gastrulação. Nessa etapa, a blástula vira gástrula, vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Há o crescimento do embrião, há a formação dos folhetos embrionários, que são eles ectoderme, mesoderme ou endoderme. Às vezes vocês podem achar como ectoderma, mesoderma e endoderma, não tem problema. E aí, dependendo da quantidade desses folhetos, você pode classificar os animais como diblásticos ou triblásticos. Os diblásticos têm 2 folhetos, que é no caso a ectoderme e a endoderme. Isso no caso acontece em quinidários, ou antigamente chamados de selenterados, que é a água-viva, a anêmona, corais, tá? E os triblásticos são aqueles que apresentam os 3 folhetos. Então, todos os outros animais são triblásticos, depois de quinidários. Nesse momento também temos a definição dos planos corporais. Tem a formação do arquêntero, vou mostrar para vocês, que é um intestino primitivo. E a formação do blastóporo. Blastóporo vai ser a primeira abertura do embrião. Essa abertura ela vai se diferenciar na boca ou no ânus, dependendo do organismo. Por exemplo, todos os seres vivos em que esse blastóporo origina primeiro a boca, eles são chamados de protostômios. Todos os animais, né, que esse blastóporo origina o ânus, eles são chamados de deuterostômios. E deuterostômios são os equinodermos, tipo estrela do mar, ouriço, e os cordados, nós, peixes, aves, mamíferos, répteis, tá?
e anfíbios. Então, todos os outros animais dos outros filos se encaixam como protostômios. Somente equinodermos e nós somos deuterostômios. Então, dá uma olhadinha, olha o que acontece. Aqui você está na fase de blástula, está mostrando um corte mediano, né? A blastocele, vocês conseguem visualizar que essa parte aqui de baixo, ela tem uma invaginação? E essa invaginação é uma gastrulação por embolia, tá vendo? E aí, é como se ela fosse assim, estava cortado, ela invagina e ela se junta. Então, essa invaginação aqui, ó, tá vendo que é como se essa parte amarela deitasse sobre essa azul e aqui você tem o fechamento depois, formando a aberturinha que a gente chamou de blastóporo. Tá vendo que você tem uma cavidade que formou aqui dentro? Essa cavidade é conhecida como arquêntero, que será o intestino primitivo. E nós já conseguimos ver aqui que nós temos o começo da diferenciação dos folhetos, ectoderma, e aqui ainda temos o chamado mesentoderma, que ainda não tem a diferenciação do que é endoderme e mesoderme, tá? Então, isso aqui é uma gástrula, um corte. Dá uma olhadinha nessa imagem. Aqui você vê como é ela fechadinha mesmo, o blastóporo aqui, o arquêntero, e todos os folhetos, eles estão formando a gástrula aqui, ectoderme, mesoderme e endoderme. Já a fase de organogênese, você tem a diferenciação dos folhetos embrionários. Ó, a diferença é que na gastrulação você formava eles, agora você vai diferenciá-los. Como assim? Olha aqui uma gástrula, o blastóporo. Imagina que você cortou essa bolinha, né, ao meio e está mostrando o interior para vocês. O que a gente tem aqui? Do lado de fora, ectoderme, endoderme e aqui em amarelo mais claro, mesoderme. O que acontece? Essa parte da ectoderme, ela sofre uma invaginação, a chamada goteira neural. Essa parte é chamada placa neural. Então, olha, teve uma invaginação. Tá vendo essas partes, essas pontinhas daqui? Elas acabam fechando, formando uma bolinha de ectoderme aqui dentro, que é o tubo neural. Essa parte da mesoderme, ocorre uma projeção dela, formando os chamados somitos. E essa parte da mesoderme aqui, tá vendo que ela ficou azul nessa parte? Ela consegue se destacar da endoderme e forma a notocorda. Dentro desses somitos, então, ó, rapidinho, olhando, a placa neural veio da ectoderme, formou aqui, ó, o tubo neural. A mesoderme sofreu tipo uma evaginação, né? Uma projeçãozinha formando somito, que tem celoma, a gente já fala disso. E uma parte da mesoderme está se destacando aqui, formando a notocorda. A endoderme se fecha novamente, nós temos o intestino. Então, aqui seria a primeira fase que a gente chama de neurulação. E aqui nós temos uma imagem melhor para mostrar, e cada coisa vai formar o quê? Ó, ectoderme do lado de fora, endoderme e tudo que está em laranja aqui, mesoderme. O tubo neural, ele vai formar o sistema nervoso central, que é encéfalo, que é cérebro, cerebelo, bulbo, tronco cefálico, nessas partes todas, e a medula espinhal. Mas vai formar isso depois da neurulação, porque lembra que a organogênese você tem a diferenciação dos tecidos. A notocorda, essa estrutura aqui do meio, formará a coluna vertebral em indivíduos que têm coluna vertebral, porque o anfioxo, ele mantém a notocorda, ele não tem nada formando aquela coluna nele, não. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos têm coluna vertebral. E essa cavidade aqui que está escrito celoma, o celoma nada mais é do que a cavidade do corpo derivada do mesoderma, que vai servir de espaço para órgãos e vísceras. Então, órgãos e vísceras vão surgir aqui e vão ocupar esse espaço que é chamado de celoma. E aí é importante destacar que, dependendo do tipo de celoma, o animal pode ser classificado de 3 jeitos. Acelomados, quando não tem, pseudocelomados ou celomados. Dá uma olhada aqui, um plateumento é um acelomado. Se você pega a planária e corta ela aqui, você vê que entre a musculatura do corpo e o tubo digestório, que é essa parte aqui do meio,
Você não tem espaço, é tudo preenchido por uma parte do mesoderma chamada mesênquima. Agora, olha o pseudocelomado. Pseudocelomado, eu tô falando dos nemateumintos aqui, tipo uma lombriga. Você corta, você vai ver que a cavidade entre a musculatura e o tubo tá aqui, ó, um espacinho, né? Um espaço que é totalmente entre a musculatura e o tubo. Agora, os celomados, por exemplo, os anelídeos, nós somos celomados, cordados no geral, tem um celoma verdadeiro. Esse celoma, essa cavidade, é delimitada totalmente por folhetos embrionários. Tá vendo que tem uma cavidade aqui, um começo e um fim, um começo e um fim. Então, há celomados, pseudocelomados ou celomados. Em relação à embriologia, saber se um organismo é diblástico ou triblástico, protostômio ou deuterostômio, acelomado, pseudocelomado ou celomado, cai bastante em prova. Além de células tronco, quando fala sobre gêmeos também, e todas essas etapas.